A paz do Senhor para todos que estão entrando, né? A gente vai comentar aqui alguns assuntos. Quero agradecer vocês aqui do Instagram por estar sempre comigo, participando das enquetes, comentando, mandando direct. Isso é muito bom porque a gente abre mais a visão e vê, né, o quão as pessoas estão carentes de saber mais sobre alguns assuntos. E vocês do YouTube, né? Obrigada também por estar aqui. Que vocês possam ser edificados através dessa live. Então, assim, gente, ontem eu compartilhei aqui com vocês algumas caixinhas de enquete, né? Essas enquetezinhas. E assim, né? Eu fico observando. Às vezes eu passo alguns dias sem postar nada, né? Passo 3, 4 dias sem postar. Mas sempre que eu sinto de postar, sempre vem várias pessoas no direct. Eu não tô sendo hipócrita de falar que vem várias pessoas, tipo assim, não vem ninguém, né? Porque tem pessoas que têm a mania de falar, as pessoas estão me pedindo para falar isso no direct. Eu não faço isso. Eu só faço quando realmente vão no direct. Não tem precisão, não tem necessidade de estar mentindo. Então, assim, toda vez que eu posto alguma story com alguma frase que Deus fala comigo, alguma coisa assim, alguma visão minha, sempre tem alguém que vem no direct. Várias pessoas. Nossa, como eu tava precisando ouvir isso. Isso foi resposta de Deus. Eu tava orando e pedindo para Deus uma resposta e Deus acabou de me responder através de teus stories. Então, isso não é para minha vaidade, né? Porque, para a glória de Deus, eu já sou um pouco madura espiritualmente para não me deixar envaidecer com esse tipo de comentário. Mas isso é bom porque a gente sabe que a gente está sendo canal de bênção para a vida de vocês. E eu sempre, na verdade, nunca falei isso, né? Nunca falei isso aqui, eu vou falar pela primeira vez aqui nessa live. Mas o Senhor falou comigo, né, um tempo atrás, que o meu maior campo missionário no momento seria as minhas redes sociais. Ele falou comigo, Cristina, seu maior campo missionário agora, no presente, é as suas redes sociais. Então use para falar do meu amor, do meu evangelho e ganhar almas. E por incrível que pareça, através das minhas redes sociais, 3 pessoas já se reconciliaram com Cristo, né? Para a glória de Deus, eu já orei por 3 pessoas através das minhas redes sociais. E a própria Bíblia, ela nos fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, assim, se uma vale mais que o mundo inteiro, imagina 3, né? Talvez para você que tem sempre ganhado muitas, mas para mim é muito gratificante ter ganhado essas 3 para Cristo, né? Ter orado por essas 3. E eu sempre estou acompanhando, né? Sempre estou acompanhando elas, não é só questão de orar e deixar para lá, não, sempre estou acompanhando. Então o Senhor já falou comigo que no momento que as minhas redes sociais é o meu maior campo missionário. Então eu não desejo sair, sendo que aqui eu posso fazer o que tem que ser feito, sendo que aqui tem pessoas que precisam. Então, assim, sobre relacionamento, postei as caixinhas de pergunta, né? As enquetezinhas, né? Na verdade, postei as enquetezinhas. Gente, esse assunto de relacionamento é um assunto que, quanto mais a gente fala, mais a gente vê a necessidade da juventude hoje em saber mais sobre relacionamento segundo a vontade de Deus. Eu já vou começar falando, né, de uma enquete que eu postei, que eu perguntava assim: você acha que Deus, ele prepara a pessoa e apresenta para você, cada você tá íntimo para discernir se a pessoa é da vontade de Deus, ou você acha que você escolhe e é Deus que abençoa? Algumas pessoas responderam as 2, né? Mas aqui prevaleceu foi: eu acredito que Deus, ele separa uma pessoa, me apresenta, cabe a mim estar íntimo dele para discernir se aquela pessoa é da vontade de Deus para a minha vida. Então, assim, quero dizer que eu, Cristina, a minha opinião, né, a experiência que eu tenho com Deus, o conhecimento que eu tenho, é que Deus, ele prepara uma pessoa para mim, ele arruma a situação
Ele prepara a ocasião, me apresenta e cabe a mim estar íntimo dele para saber se realmente aquela pessoa dá vontade de Deus para a minha vida. Eu já falei isso aqui, mas tem pessoas novas, eu vou falar de novo. Por quê? Porque assim, né, eu não vou falar do que uma amiga minha viveu, não vou falar do que uma irmã, do que não sei quem viveu. Eu vou falar do que eu vivi. Porque depois da palavra, para mim, o que prevalece são as minhas experiências com Deus, né? São as minhas experiências com Deus. Então, assim, como o Senhor pode abençoar a minha escolha? Por exemplo, antes de eu conhecer o Rafa, eu conheci um rapaz, e esse rapaz, ele tinha a mesma visão de reino que eu, né? Já falei isso aqui e vou falar de novo. Ele tinha a mesma visão do reino que eu. Por exemplo, ele tinha chamado para ser pastor, ele já pregava, tinha chamado para ser pastor. Algumas pessoas já falaram que eu vou ser pastora, mas eu acho que eu peso mais para esse lado mais da missão, sabe? Não sei se Deus ele pode no futuro me dar uma igreja para mim cuidar, mas o lado que me puxa mais é a missão, é a obra, sabe? Então, assim, nada distorce questão de pastor e missionária. Geralmente aí tá no mesmo conceito, né? No mesmo foco. Então, assim, ele pregava, ele tinha um chamado para ser pastor, e o pastor presidente dele, né, falou para ele que quando ele casasse, que ele já tava numa idade boa para, tipo assim, para casar e assumir a igreja. Então, assim, a gente conversou há algum tempo e a gente via que a nossa visão sobre o reino, ela se alinhava muito. E ele não era aquela pessoa que ele estava falando para mim para tentar me conquistar. Não. Ele já fazia a obra bem antes de me conhecer. Então, assim, e eu queria muito ele. Então, assim, por que Deus não abençoou a minha escolha? Porque eu tinha escolhido ele, né? A gente estava conversando e eu escolhi ele. Então, assim, se nós dois tínhamos a mesma visão do reino, se nós dois tínhamos o mesmo desejo de fazer a obra, e eu queria, e ele também, por que Deus não abençoou? Né? Por que Deus não foi lá e abençoou a minha escolha? Né? Então, assim, às vezes, o que eu acho que é bom pra mim, Deus está vendo que não é bom pra você. Porque a gente está vendo só aqui o momento. E Deus está vendo, né, o futuro. Então, assim, todo mundo sabe, nós cristãos sabemos que Deus ele não une pessoas. Deus ele une um propósito, né? Então, assim, Deus ele não vai te dar uma pessoa que a pessoa pode te diminuir, pode te puxar para baixo, pode sugar a tua vida, sugar o teu ministério. Deus ele vai te dar uma pessoa que acrescenta na tua vida, que te empurra e que te impulsiona a ser o melhor de ti, a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, assim, Deus, ele não vai abençoar as nossas escolhas. Tem uma porrada de gente falando aí que Deus é que abençoa as nossas escolhas, entendeu? Nós escolhemos de acordo com os princípios e Deus vem e abençoa. Gente, se Deus nos criou, se ele tem o melhor para nós, se nós já fomos separados, você acha que ele não tem poder de separar uma pessoa e te apresentar? O que é isso para Deus? Ele manda no vento, ele manda na chuva, ele manda no mar, ele manda em tudo que ele quer, foi tudo ele que criou. Tudo ele que criou. Se ele quiser colher a nossa vida hoje, ele faz só assim, pronto, acabou. Então, assim, se Deus ele tem poder para fazer tudo isso, se ele criou céu e terra, você acha que Deus ele não tem poder de arrumar uma situação, uma ocasião para te apresentar quem ele quer para a tua vida? Ah, pelo amor de Deus, gente. Então, assim, essa galera que tá falando que é nós que escolhemos a pessoa e que Deus é que abençoa, é o povo que não quer decidir esperar em Deus, entendeu? Porque, assim, vai se passando o tempo e nós somos perito em dar aquele jeitinho brasileiro, entendeu? Em querer aliviar de um lado. Então, assim, é meio que passando um pano por cima da coisa, entendeu? Tipo assim, eu vou escolher alguém aqui, a pessoa de Deus, vou orar e tal, vou escolher alguém e Deus vai lá e abençoa, tá bom. Aí escolhe alguém,
né? Às vezes você tá vendo só um momento, pede pra Deus abençoar. E tipo assim, o Espírito Santo, ele não é mal educado. Ele não entra se você não deixar. Então assim, vai indo relacionamento, escolhe alguém, pede pra Deus abençoar, Senhor, eu quero, e mete a cara e vai depois. Então assim, se Deus ele tem poder de fazer milagres, maravilha, ressuscitar mortos, por que que ele não tem poder de arrumar uma situação para apresentar você para uma pessoa que é da vontade dele para sua vida? Cris, e eu recebo essa pergunta demais no direct, assim, por exemplo, essa dúvida. Cris, Deus já me confirmou sobre um rapaz, só que ele não dá moral, ele não, parece que não, e ele sabe e tal, tipo assim, a menina fala pra mim que Deus já confirmou no coração dela, já confirmou através de oração, de pregador e não sei de que, sobre certo rapaz, mas o rapaz não desperta. Eu quero dizer pra você que Deus ele pode ter um plano na vida de duas pessoas. Um exemplo, vou pegar a minha situação. Deus, ele, se eu e o Rafa não tivesse casado, né? Se eu e o Rafa tivesse solteiro ainda, um exemplo. Deus tem um plano na minha vida e na vida do Rafa, de nos unir e nós dois fazer aquilo que o Senhor determinou pra gente fazer. Mas se eu não quero o Rafa, eu, Cristina, é que vou colher as consequências. Se eu não quiser casar com o Rafa, eu, Cristina, é que vou colher as consequências por desobedecer e não dar ouvido à voz de Deus. Agora o Rafa não vai colher consequência nenhuma. O Rafa, tipo assim, eu vou ficar sem casar porque aqui Deus me apresentou, não me quis. Não, não tem isso não. Não foi só uma pessoa que nasceu pra você. Tipo assim, eu nasci só pra uma pessoa. Então se eu não encontrar essa pessoa, eu vou ficar solteiro. Não existe isso não, gente. Não existe. Não existe isso de dizer que eu, Cristina, nasci pro Rafa. Se eu não tivesse casado com ele, ele ia morrer solteiro e eu ia morrer solteira. Não existe isso não. Então assim, se a pessoa que não quiser se alinhar com a visão que Deus está dando em obedecer a Deus, ela é que vai colher a consequência. Você não vai colher a consequência. Permaneça onde você está, permaneça em obediência a Deus, que logo logo Deus vai te apresentar outra pessoa. Porque o Espírito Santo, ele não força ninguém. Mas a pessoa é que vai sofrer as consequências, porque não quis obedecer a Deus. Porque tem muito rapaz e tem muita moça que não quer se alinhar com o relacionamento segundo a vontade de Deus, porque a pessoa que gosta dela ou dele é uma pessoa feia, é uma pessoa que não tem uma aparência tão legal, é uma pessoa pobre, é uma pessoa que hoje não canta, não prega, não participa de nada na igreja. Aí tem um monte de menininha procurando pregador em cima de púlpito, solteirinho, bonitinho, gomadinho. Tem um monte de menininha procurando não sei o que, engravatadinho e tudo. E tem um irmão do seu lado que às vezes só colhe a oferta, às vezes só lava a igreja e você não olha pra ele porque você quer um pregador e quer um cantor. Deixa eu te dizer uma coisa. Casamento é crescimento. Não pense você que para você ser feliz você tem que já casar com alguém que tá aqui, top com Deus, né? Não é porque você tem chamado que você tem que casar com alguém que tá aqui top. Não, pregador estourado. Gente, eu vou falar do que eu vivi e do que eu vi, né? Eu vou falar do que eu vi. Tem muita gente por aí em cima do púlpito, pregando, cantando e fazendo tudo, mas por trás a vida tá mais bagunçada, tá mais rachada do que não sei nem o que. E às vezes tem uma pessoa no banco que tem mais vida com Deus do que um que tá em cima do púlpito fazendo acontecer. Então assim, não se apegue ao que os seus olhos carnais estão vendo, não se apegue a isso, não se apegue à aparência, porque a velhice chega e essa beleza aqui, ela vai embora, essa beleza aqui, ela acabou. Se apegue, não se deixe ser guiado pelo seu coração, se deixe ser guiado pela voz de Deus, porque quando Deus fala e a gente obedece, minha filha, aí é só decolar, aí é só providência de Deus, aí é só prosperidade, porque o que prevalece dentro de uma casa, não é sexo, não é beleza, não é o seu corpo que tá com a curva perfeita. Não é. O que prevalece dentro de uma casa, eu vou dizer bem aqui pra vocês, é o amor que ele vai ter por você, moça, é o amor que ela vai ter por você, rapaz, é o respeito, é a cumplicidade, entendeu? É o afeto, é o carinho.
Então, assim, vocês que estão solteiros, não tenham pressa em casar. Desfrute da juventude de vocês, entendeu? Desfrute da juventude. Eclesiastes, ele é bem claro em nos dizer que há tempo determinado para tudo. Então, assim, criança tem que ser criança. Adolescente tem que curtir a sua fase de adolescente. Jovem tem que curtir a fase de jovem. Eu tô na juventude tão atribulada querendo namorar, porque tô vendo todo mundo namorando, ou alguém da minha família tá falando que eu tô ficando pra trás, eu fico tão atribulada querendo namorar que eu não vou pra um retiro, eu não curto a minha juventude, não vou numa pizzaria com meus amigos, não saio pra lugar nenhum. Fico tão atribulada querendo namorar, aí namora, casa, aí depois que casa é que vai querer fazer o que não fez na juventude, sair com amiga, sair pra retiro. E quando a gente casa, nossa vida ela muda totalmente, que os nossos comportamentos ele não pode mais ser quando a gente era jovem. Então aproveite a sua juventude. Quando eu estava atribulada, eu só sofria de carência, solidão, depressão, tudo. Eu só sofria. Do dia que eu decidi buscar Deus para ser preenchida, eu sempre fui envolvida na obra, mas tinha um tempo que eu não estava tão envolvida. Mas quando eu decidi buscar Deus para ser preenchida de todo o vazio, de toda a carência, que eu disse que eu não ia ser mais vazia, que Satanás ele não ia mais brincar com o meu coração nem com o meu sentimento, desse dia que eu levantei e decidi que eu não ia mais sofrer com carência e com solidão e que eu não ia depender de ninguém para estar feliz, que eu comecei a me envolver na obra, gente, passou muito rápido. Eu encontrei o rápido, tipo assim, passou rápido, tipo 1 ano voada, entendeu? Passou rápido demais quando eu comecei a me envolver na obra. Então, assim, quando o Rafa chegou, eu não queria nem casar, porque eu tava tão bem com Deus que eu falava, nossa, quero curtir mais a minha juventude. Então, assim, curta bastante a juventude de vocês, não se apressem em casar, né? Moça, você tá preparada? Eu perguntei isso ontem, você tá preparada para assumir uma casa? Não fique aí com questão de pensando só em sexo. Não, tem que casar porque tô ficando pra trás dos hormônios. Não pense isso não. Não pense isso não. Vença isso aí no jejum. Se você é uma pessoa que os hormônios ficam, sabe, pra pular fora, você às vezes tem dificuldade de controlar o seu desejo de ter relação sexual, vença isso aí no jejum. Mas curta a sua juventude, mas também cuidado para não escolher demais, porque geralmente quem escolhe demais acaba ficando só. Aí às vezes escolhe, no final fica só e fica botando culpa em Deus. É porque Deus não me apresentou. Apresentou, animal. Apresentou. É tu que escolheu demais e ficou só, porque ficou dizendo, eu quero um só se for assim, só quero um se for assim. Não é isso não. Você tem que aproveitar a sua juventude, mas você tem que estar todo o tempo ligada no 12 aí, no espiritual, para quando Deus apresentar a pessoa para você, entendeu? Você saber discernir que aquilo dali é de Deus. Eu sempre falo que tem 4 coisas que nós, mulheres e homens de Deus, temos que ter. 4 coisas que são fundamentais para a nossa caminhada cristã com Deus. Dependente se você está solteiro ou namorando, essas 4 coisas nós temos que ter. Sabedoria, visão, discernimento e estratégia. Sabedoria, visão, discernimento e estratégia. Vou falar de novo. Se você tiver um papel para anotar, para você orar todo dia em cima disso e pedir para Deus, Senhor, eu quero isso, você tem que ter sabedoria para aprender a decidir as coisas da forma que Deus quer que você decida, né? Você tem que ter visão. Crente não é guiado por coração, não, por sentimento não. Crente não é guiado por ladainha, crente não é guiado por fofoca. Que me falaram isso de ti, pois eu vou já lá atrás dela pra me provar assim. Não, crente não é guiado por fofoca não, não desça ao nível do inimigo não. Toda vez que chegar a calúnia, fofoca, alguma coisa ao seu respeito, você diz, vou ficar bem aqui, firme, plena. Se ela quiser que ela venha falar comigo, mas eu não vou descer ao nível do inimigo. Então assim, crente não é guiada por sentimento. Mulher de Deus não é guiada por sentimento do coração. Que ele é tão lindo, Cris. Nossa, eu amo. Para com isso. Cria vergonha. Seja firme, equilibrada, entendeu? Não tô falando pra você ser bruta. É ser firme em Deus, ser equilibrada. Então, assim, tem que ter visão. Tem que ser guiada por fé, por visão. Às vezes, por exemplo, eu tava falando hoje pra uma moça que a visão é assim. Às vezes Deus te dá a visão de você montar um negócio próprio. Venda de roupa, descalçado, cabeleireira, qualquer coisa, entendeu? Deus te dá a visão, vai e faz.
E aí você começa a planejar, arquitetar tudo e a invertir. Aí vem os próximos e começa a falar, para de fazer isso que esse negócio não vai dar certo. E você tá aqui, ó, dando nem moral pra pessoa, porque você tá tendo visão do alto que o negócio vai prosperar. Então, visão que Deus dá é apostar naquilo que a sociedade não aposta. Visão que Deus dá é você apostar naquilo que ninguém tá acreditando que vai dar certo. Então, nós, mulheres e homens de Deus, precisamos ter visão. Precisamos ter visão. A visão que Deus dá, a gente está enxergando além. As pessoas estão enxergando só até aqui e a gente está enxergando além. Então, sabedoria para aprender a decidir segundo a vontade de Deus e visão. Discernimento. Discernimento, gente, é fundamental na nossa vida, na nossa juventude principalmente. Principalmente. O discernimento. Para você aprender a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando chegar um rapazinho aí, bonitinho, engomadinho, todo perfumadinho, falando que é pregadorzinho, que é cantor, que é baterista, que é não sei o que, nada, eu não tenho preconceito com esse povo, tá? Não tenho preconceito. Mas quando chegar todo engomadinho, bonitinho, falando, entendeu? Tipo assim, bonitinho e tal, você vai ter o discernimento se é de Deus ou se não é. Porque quando eu, Cristina, tenho discernimento, Satanás não ciranda no meu terreiro. Não ciranda. Se cirandar, entendeu? Então, assim, discernimento. Discernimento, ele é fundamental, porque se eu tô numa vigília, num culto, seja em que for, e vem um pregador, bota a mão na minha cabeça, levanta a profecia, é esse que eu te digo, que ano que vem tu vai casar, que o teu Deus já tá mandando. Se eu tiver discernimento de Deus, eu vou discernir se aquela profecia, ela é de Deus ou se não é. Eu já discerni muitas coisas. Quando meu coração fecha, eu nem insisto, porque quando o meu coração fecha, já era, só faço sair, se for para mim para algum lugar e o meu coração ele se fechar, eu nem vou, pode ser o que for. Às vezes as pessoas, nossa Cris, para com isso, o lugar é assim, o lugar só vai gente tal, gente usada e tudo mais. Minha amiga, mas se meu coração fechou, eu nem me meto. Eu já tive experiência, meu coração fechar para algumas coisas, e eu não entender. Passa poucos dias, vem a bomba, explode, entendeu? Algo é descoberto, podre, porque tinha por baixo. Eu falava, nossa. Então, assim, sabedoria, né? Visão, discernimento. Beleza. Qual a quarta coisa? Estratégia. Estratégia para crer, Cris. Tem batalhas que a gente vai vencer na oração, no jejum, no louvorzinho da harpa cristã, né? Que eu sou raiz. Agora tem batalha, tem guerra que a gente só vai vencer com estratégia. E estratégia quem dá só é Deus. Às vezes você tá aqui no meio da confusão, no meio de uma bagaceira, e você precisa só de uma estratégia de Deus para sair dali honrada. Vou falar aqui uma história da Bíblia, um exemplo. Gente, quem é que vence uma guerra cantando? Deus disse para Josafá, calma, que essa guerra você não vai ter que pelejar. Que é isso? Tá pensando o quê? Que é pela força do teu braço? Calma, Josafá. Nessa guerra você não vai ter que pelejar. Eu é que vou pelejar por você. Faça isso, isso e isso. Deus deu as estratégias para Josafá. Josafá obedeceu e venceu a guerra. Como? Cantando. Não foi nem guerreando, gente. Aonde que existe, né? Tipo assim, aqui no natural, aqui no comum, vencer guerra cantando. E Deus deu as estratégias para Josafá. E ele venceu a guerra cantando. Então, as estratégias que Deus dá, minha filha, você vai e arrebenta. Não, é só esperar. As estratégias que Deus dá não tem como dar errado, não. Então, isso é fundamental na nossa vida. Orarmos por sabedoria, visão, discernimento e estratégia, tá? Então, a partir de hoje, vocês oram por isso. E é isso aí, galera. Agora, já falamos sobre, né? É Deus que prepara a pessoa pra gente, não se apresse. Curta aí sua juventude, curte muito a sua mãe, curte muito sua família, curte muito o lugar que você mora. Quem sabe se você não é um Abraão da vida, né? Quando casar, Deus vai dizer, ei, Abraão, pega a tua mala, sai da tua terra, do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Aí você vai ter que sair da sua terra, da sua cidade,
para ir para outra terra, para Deus te capacitar, de lá você vai para outro lugar, entendeu? Porque missionário é isso. Se você tem a chama de ser missionário, se Deus te separou para ser missionário, para ser ganhador de alma, você não vai ficar no mesmo lugar há muito tempo. Você vai viver igual andarilho, você vai ser peregrino. Nós somos peregrinos em terra estranha. Então, assim, Deus vai te colocar aqui, você vai fazer a obra aqui. Deus falou pra mim, né? 4 meses de casada, fui no Maranhão. E Deus falou pra mim através de uma profeta que eu tenho total legalidade pra dizer que ela é mulher usada de Deus. Porque tudo que ela já falou pra minha vida até hoje, tudo aconteceu. E ela falou: Cris, você não vai ter casa, você não vai ter esse negócio de apeguinho com casa, esse negócio de... Não, Deus vai te colocar aqui, você vai fazer a obra, quando a obra for feita aqui, Deus vai te tirar, vai botar aqui. Então assim, você vai viver pulando, vamos falar aqui no palavreado rasgado, você vai viver pulando aí de gai em gai, né? E eu sou muito feliz, porque eu nasci foi pra isso. Eu não nasci... Me desculpe quem fica no banco da igreja, né? Mas eu não nasci para ficar em banco de igreja. Não que eu não tenha preconceito, né? Tem gente que tá no banco, mas que tem aí o dom de estar intercedendo. E a intercessão é muito importante. Mas eu, Cristina, eu não nasci, gente. Eu já tentei entregar o que Deus me deu para ele. Falei: Deus, pega, dá para outra pessoa. Porque eu não sou capaz de executar aquilo que o Senhor me chamou para executar. Porque a gente é falho. Tem dia que a gente tá só a bagaça. Mas na mesma hora eu digo: Senhor, se tu tirar isso de mim, eu faço é morrer. Porque eu não suporto viver parada, entendeu? Eu não suporto, eu não aguento. Eu falo que eu vou desinstalar esse Instagram, passar um tempo, mas não adianta. Deus vai lá e usa alguém, a pessoa vem, dá uma lapada e eu tenho que voltar, entendeu? Então assim, quando a gente decide seguir Cristo, nós não vivemos mais para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai. A vontade dele é: toma a tua cruz e siga-me. Não olha para trás, não. E se Deus disser: sai da tua terra, do meio da tua parentela, não fica com esse negócio de mãe, agora eu vou morar longe. Não, para com isso. Né? Para com isso, porque eu vou te falar, quem tem chamado, o negócio é diferente. Quem tem chamado, ó, a gente aguenta muita porrada no secreto. Quem tem chamado de cuidar de vidas, de cuidar de pessoas, às vezes vai chegar pessoas pra você, né? Vai chegar pessoas pra você, pedindo uma palavra amiga, um abraço, um conselho. Quem vai estar prezando é você. Você vai ter que guardar suas dores, guardar, né, aí as suas fraquezas, as suas mágoas, a sua tristeza, jogar pra cá, pras costas e abraçar a pessoa. Então isso, né, isso é que é evangelho. É você renunciar à sua necessidade no momento para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E é isso, não corra, não fuja do propósito. Pergunte para Deus antes de findar o ano: Senhor, para que eu fui criado? O Senhor me criou para quê? Qual o propósito que o Senhor deu na minha vida? Qual o chamado? Eu quero fazer algo para ti de imediato. Poliana, você casou com quantos anos, Cris? Casei com 24 anos. Eu acho que eu casei cedo, né? Acho que eu casei bem cedo. Se fosse pela minha vontade, eu teria casado mais com 27. Porque, como eu disse, eu tava numa fase muito boa com Deus, entendeu? Mas eu não me arrependo de ter casado com 24. Se eu soubesse que eu ia viver o tanto de coisas que eu já vivi depois de casada, eu teria casado com 20 anos. Mas é o que eu disse pra vocês, tudo é um processo. Hoje eu entendo que se eu tivesse casado com 20, com 19, com 21 anos, eu já teria talvez separado. Porque o Senhor, no meu tempo de espera, no meu tempo que eu tava solteiro, o Senhor me preparou bem. Porque muitas coisas hoje a gente conseguiu vencer, né? Pelas minhas experiências que eu tive na minha fase de solteira. Deus me capacitou e eu, graças a Deus, eu não tenho nem vergonha de dizer isso, nem dizer assim: ai, que tem humildade, não. Deus, ele me preparou para ser uma mulher porreta, porreta. Até hoje eu nunca reguei de dizer que vem tribulação, que vem prova e eu fico churumingando, querendo voltar para casa da minha mãe, ligando para minha mãe. Não, é só eu e o Rafa enfrentando com a cara e a coragem. A gente vai fazer 2 anos de casado em fevereiro e eu e o Rafa vamos gravar um vídeo porreta. Porreta, contando coisas que só nós dois sabemos e que só nós dois passou no início do casamento. Então, assim, Deus, ele me capacitou e eu hoje sou, sabe, uma pessoa assim, porreta. Vocês olham assim pra mim, maguinha velha, não dá nada, filha, mas assim, questão de, tipo,
sabe, segurança em Deus, né, confiança em Deus, eu tenho de sobra, porque Deus, ele me capacitou. E na minha época, que eu passei por tantas coisas, não tinha ninguém para me dizer isso. Não tinha ninguém para dizer assim, Cris, não é você que escolhe. É você que ora e Deus a prepara a pessoa e mostra e apresenta a você. Ninguém me falava isso. Então, eu quebrei a cara, porque eu não tinha ninguém para me falar. Eu quebrei a cara sozinha, remendei a cara, quando a cara tava terminando de ser remendada, os curativos estavam cicatrizando, quebrei a cara de novo, fui lá, entendeu? Quebrei a cara várias vezes porque não tinha quem me alertasse. Então, hoje eu faço aquilo que um dia ninguém fez por mim. Não porque não tinha pessoas perto de mim. Então, eu creio que isso era a permissão de Deus pra mim mesmo quebrar a cara, sabe? Pra me aprender na porrada. Vamos falar sobre inferioridade. Falei lá e eu fiquei impressionada, né? Fiquei impressionada com o tanto de pessoas que votou, que enfrenta hoje a questão de inferioridade. Gente, pelo amor de Deus, eu fui ver lá quem tinha votado sobre que enfrenta hoje inferioridade. Só menina bonita. Meu Deus, essa menina então é louca. Só pode. Não é normal, não. Mas eu entendo. Às vezes você se sente incapaz de vencer, se sente incapaz de casar, de conseguir vencer, de ter um casamento segundo a vontade de Deus, porque alguém da sua família lhe lançou uma palavra, ou alguém próximo a você lhe lançou uma palavra. Às vezes você se olha no espelho e você acha feia, você acha gorda, você acha magra, se acha até estudo, que nem eu. Às vezes você acha com o nariz feio. Gente, o negócio é o seguinte, a sociedade, o mundo, né, ele começou a impor um padrão de beleza, né? Você tem que ter cintura fina, bunda grande, perna grossa, nariz fino, sobrancelha bem arqueada, cabelo bem top. Então, gente, pelo amor de Deus, não existe esse negócio de perfeição. Tudo que a gente vê na internet é só aqui, ó. As pessoas, elas mostram o que elas querem mostrar. Uma vez eu vi uma palestra de um médico, que ele não é do Brasil, e ele falava assim, cirurgião, as pessoas que me procuram, elas não me procuram porque elas se acham feia, né? Ela não é aquela coisa que ela vai procurar o médico, ele falando, não é aquela coisa que ela vai procurar o médico porque elas querem mudar algo no rosto, ou seja, no que for. É porque alguém da sociedade deu tanta pressão e colocou tanto na cabeça da pessoa que a pessoa tá indo lá para fazer um procedimento para agradar alguém. Então, Deus, ele nos criou, a nossa forma, ela é única. Se Deus quisesse que você fosse branca, você era branca. Se Deus quisesse que você fosse preta, você era preta. Se Deus quisesse que você fosse aí com as curvas perfeitas, você era. Se Deus... tem coisas que nós é que temos que cuidar. Por exemplo, rosto, essa questão de estética, espinha, mau hálito da boca, essas coisas, claro que é nós que temos que cuidar. Mas agora, eu me achar feia porque o meu rosto, o meu corpo não cabe no padrão de beleza que o mundo exige, não, pelo amor de Deus. Você tem que olhar para o sacrifício da cruz, você tem que honrar o sacrifício da cruz. Deus, ele morreu por você, do jeitinho que você é. Ele não morreu por você e não deixou escrito assim, ó, tô morrendo por você, mas eu quero que você mude o rosto, o cabelo, a sobrancelha, a cintura, porque senão você não entra no reino do céu. Não, ele morreu por você do jeitinho que você é, ele ama você do jeitinho que você é. Você não precisa se entrar no padrão que o mundo exige para ser aceito. Você não precisa pensar que você é inferior a alguém. Você não pode deixar ninguém te diminuir, você não pode deixar ninguém dizer que você não vai vencer, né? A própria palavra diz, nós em Cristo somos mais do que vencedores. Isso é uma promessa para nós. Isso o nosso Pai, o nosso Mestre, ele deixou que nós nele somos mais que vencedores. Então, ninguém tem a capacidade de dizer que você não vai vencer, que você não vai casar, que você é feia. Você tem que enfrentar esse espírito que fica lhe atormentando, dizendo que você é feia, que você não é capaz de vencer. Você tem que parar de olhar para o ambiente que você convive, porque Deus, ele não necessita da opinião de ninguém para fazer aquilo que ele diz que já vai fazer na tua vida. O Senhor, ele não precisa que você esteja morando numa casa top, num lugar top, num bairro top, numa cidade top, para fazer aquilo que ele disse que já vai fazer na tua vida. O Senhor não precisa disso. O Senhor não precisa disso. Você tem que parar
de dar ouvido, né? Esses espíritos que tentam te desmotivar, que você se olha no espelho e se acha feia. Não, eu tô linda demais. Eu sempre falei uma coisa aqui pra vocês. Se a pessoa vier pra mim tentando me diminuir, tentando falar que eu tô feia, é só perca de tempo e de saliva, gente. Porque eu vou te falar uma coisa. Quem tem a autoestima sou eu, entendeu? Sou eu. E eu tenho a consciência de que eu não sou a mais perfeita, que eu não sou a mais linda. Mas eu olho pro sacrifício na cruz, que foi feito por mim. Eu tento honrar o sacrifício na cruz, tentando não deixar ninguém me diminuir, nem me chamar de feia. Até magra. Eu já sofri preconceito demais no colégio, por conta do meu cabelo, por conta da minha magreza, por conta... entendeu? Que eu sempre fui muito magra, então eu já sofri muito com isso. Já tive vários apelidos. Então assim, se eu fosse dar ouvido que as pessoas já falaram ao meu respeito da minha aparência, do ambiente que eu vivia, estaria era morta já de depressão. Então assim, eu não deixo não. Se a pessoa vier querer falar alguma coisa, tipo assim, um exemplo, a pessoa vinha falar da minha sobrancelha, nossa, Cris, tua sobrancelha podia ser assim. Eu falei, mulher, e é? Pois é, mulher, pois eu gosto dela assim, entendeu? Tipo assim, não é que eu sou mal educada, mas você não pode entrar na onda da pessoa, você não pode entrar na onda de ninguém, entendeu? Você não pode entrar na onda de ninguém. A pessoa chega, por exemplo, você ama seu cabelo liso. Não, mulher, teu cabelo tu podia usar assim. Mulher, e tu acha? Acho. Não, mulher, pois eu tô me sentindo bem com ele assim. Às vezes seu cabelo é cacheado, a pessoa diz assim, mulher, tu já pensou em esticar teu cabelo e tal? Não, mulher, não pensei, porque eu gosto dele assim, então assim, eu me acho bonita assim, entendeu? Tipo assim, você tem que ter segurança, você não pode ficar meio que caindo aqui porque alguém disse, será se eu tenho que mudar? Será que eu tenho que fazer aquilo? Porque se você for dar ouvido às pessoas, você vai ficar louca, você vai correr, não vai ficar satisfeito consigo mesmo, não vai conseguir agradar ninguém. E no final vai estar aí uma pessoa deprimida. Então assim, não tente fazer as coisas para agradar alguém. Não tente fazer nada para entrar no mundo de alguém. Não tente fazer nada, mudar nada em você para entrar aqui no padrão de beleza que o mundo oferece. Seja você, seja quem Cristo te chamou para ser. Cuide da sua saúde mental, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua saúde física, cuide da sua estética. Eu já falei aqui. Quem tem muita espinha, cuida. Quem tem mau hálito, cuida. Então isso é coisa que nós devemos cuidar, né? Que nós não vamos virar bicho. Mas assim, exagerado demais, gente. Não. Para com isso. Você não precisa disso. Você é perfeita, desse jeitinho que você é. Você só precisa andar arrumadinha, cheirosinha. E eu te digo uma coisa. Uma mulher que tem vida com Deus, arrumadinha, cheirosinha, minha filha, quem for o seu vai lhe querer. Você magra, você preta, você branca, você cabelo cacheado, você cabelo liso, entendeu? Quem for o seu vai aceitar você desse jeito, entendeu? Do jeito que Deus lhe formou. Claro que você vai ter que se cuidar, né? Cuidar aí da saúde e tal, fazer uma academiazinha para não ficar sedentária, porque senão no início do casamento pode dar até um infarto, na hora do vamos ver. Entendeu? Então vocês sabem da dica aí que eu já dei. Como você conseguiu lidar com essas coisas? Eu consegui lidar com essas coisas toda vez que alguém chegava pra mim, que falava alguma coisa a meu respeito, eu sempre lembrava da chama que arde em mim fazer a obra e sempre lembrava daquilo que Deus já tinha me prometido, entendeu? Então assim, você nunca pode deixar a voz das pessoas cobrir a voz de Deus. Você sempre tem que lembrar da voz de Deus. Você sempre tem que focar naquilo que Deus acha de você, naquilo que Deus tem pra você. As pessoas vão falar, vão criticar, vão zombar, vão querer te deixar do jeito que elas querem. Mas você sempre tem que priorizar a voz de Deus. Você sempre tem que se preocupar com aquilo que Deus acha ao seu respeito. Então eu falei aqui sobre inferioridade. Vença a inferioridade. Vença esse espírito de inferioridade, porque senão quando você casar, você vai sofrer demais. Você vai sofrer demais, vai arrumar conflito no seu casamento, então vence. Essa é uma guerra que você tem que vencer. E eu vou te falar uma coisa, você não tá só, né? Às vezes lutar sem Deus é uma coisa, agora lutar com Ele aqui do nosso lado é outra coisa. Então você é capaz de vencer esse espírito de
de inferioridade que te atormenta. Você é capaz, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, nós temos autoridade, o Senhor já nos deu autoridade, poder para ir, fazer acontecer. Então, vence esse espírito de inferioridade, não deixe ele lhe vencer. Deixa eu ler aqui algumas coisas, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu não me sinto capaz para muita coisa, né? Sim, capacidade. Querido Rafa, já sabia que você era a esposa que Deus preparou para ele. Quanto tempo que você sentiu no seu coração que era dele? O Rafa, quando ele me conheceu, ele começou, né? Ele sempre falava para Deus que queria uma pessoa que cantava, do cabelo longo, entendeu? Tipo assim, então quando ele me viu, ele disse que achou em mim as características a qual ele pedia para Deus, né? Qual ele pedia para Deus. E ele começou a orar por isso e deu tudo certo. Quanto tempo você sentiu no seu coração que era ele? Eu vim sentir, tipo, a gente passou 5 meses orando. E esses 5 meses eu perguntava pra Deus hoje, de manhã Deus respondia. Então foi 5 meses Deus respondendo pra mim, né? Então assim, senti no meu coração, eu senti, fazia prova com Deus, eu ia sentindo, mas eu queria resistir à voz de Deus. Até que Deus não... que eu não resisti, né? Porque a gente não tem nem poder pra resistir à voz de Deus. Se você não se sente capaz pra muita coisa, né? Falou aí que não se sente capaz de muita coisa. Você tem que vencer esse espírito de inferioridade. Você não pode pensar que você não é capaz de vencer, não. Quando eu digo que eu não sou capaz de vencer nada, a mesma coisa eu estar dizendo, Deus não tem poder para fazer. É uma blasfêmia. Se você for pensar, é uma blasfêmia. Porque Ele já nos deu capacidade, Ele já nos deu poder de ir, né? Jeremias 29:11, né? Eu sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Plano de paz, para vocês ir arrebentar, entendeu? Tipo assim, então você tem capacidade de vencer. Você só precisa vencer esse espírito de inferioridade e acreditar em si mesmo. Porque se você não acreditar em você, se você não investir nos seus sonhos, nos seus projetos, ninguém vai investir. Porque hoje as pessoas, o quanto que elas podem, elas sempre estão investindo, sempre estão tentando nos colocar embaixo. Então nós é que temos que nos levantar e dizer, eu sou capaz. Satanás, pega a tua bagagem e vai embora, porque eu sou capaz. O meu Deus, o meu mestre, ele morreu por mim na cruz do Calvário e já me deu liberdade para me ir e ter um futuro próspero. Então assim, Satanás é que tenta todo dia nos fraquejar. Antes de entrar aqui na live eu tava numa fraqueza, tava sentindo uma opressão tão grande. Eu falei, meu Deus, misericórdia da minha vida. Tipo assim, eu tava normal, cheguei da academia, fui tomar um banho pra vir fazer a live ruim e uma vontade de ficar deitada. Então, tipo assim, Satanás tenta nos oprimir todo momento, todo segundo. Ainda mais quando ele vê que você tem capacidade de fazer aquilo que Deus te chamou pra fazer. Quanto mais ele vê que você tem capacidade, quanto mais ele vê que você tem garra pra ir, é que ele tenta te desmotivar, tenta dizer que você não é ninguém, que na sua família todo mundo é pobre, que todo mundo na sua família não deu certo, que você vai ser mais uma mãe solteira, que você vai casar e dar errado, que você vai ser uma prostituta, que você vai ser um filho de alcoólatra. Então todo dia ele tenta colocar na nossa mente, ainda mais quando a gente já pecou no passado, né? Todo dia ele tenta lembrar nós do nosso pecado e dizer, você não é digno de estar na presença de Deus, quem era você antes? Então assim, Deus morreu na cruz do Calvário para nós. Se você já se arrependeu, já confessou, já deixou, a misericórdia do Senhor ela já te alcançou. Então eu declaro hoje sobre a sua vida que Satanás, a partir de hoje, não terá mais poder de acusar a sua mente, não terá mais poder de te atormentar com os teus erros do passado. A partir de hoje, Satanás não terá mais poder de afligir a tua alma, de te perseguir, de colocar pensamentos negativos na tua mente, pensamento de suicídio, de derrota, de desistência. Eu profetizo hoje sobre a sua vida prosperidade, vida. A palavra hoje que eu declaro sobre a sua vida é uma palavra de vida, que você viva, que você não só exista, mas que você viva, que você seja feliz, que você seja próspera, que você seja um jovem abençoado, próspero, que você venha ter um casamento digno de reconhecimento, que todas as pessoas que te causaram dor possam ver Deus te honrando aí nesse lugar. Não se mude, não saia desse lugar, porque é aí que o Senhor vai te honrar. E muitas pessoas aí têm que ver, muitas pessoas aí vão ver a mão de Deus sobre a tua vida e vão dizer, é Deus na vida dela. Então comece, se levante hoje e diga, Satanás, pega a tua bagagem e vai embora.
Eu repreendo toda seta maligna, todo espírito de desistência, de inferioridade. Eu repreendo da minha vida. Se levante e batalhe pela sua vida. Você tem que batalhar. Pode ser que o Senhor tenha te colocado no meio disso tudo para te capacitar, para você passar dessa fase para outra. Então é necessário você sair, né, desse cativeiro, você vencer esse espírito de inferioridade na sua vida. Você não pode deixar se abater. Você é linda. O Senhor te escolheu do jeito que você é. O Senhor morreu por você do jeito que você é. Tantas pessoas que poderiam ter nascido, tantas pessoas que já morreram e você está aí viva. Então, honre o sacrifício na cruz do Calvário. Pare com esse negócio de dizer que eu sou feia, que eu não sou capaz, que eu não vou vencer. Você é capaz sim. Talvez você não conseguiu realizar os seus sonhos ainda porque não é o tempo de Deus. Não é porque Deus te prometeu que Ele tem que cumprir amanhã. Não, é um processo. Você vai viver tudo aquilo que Deus falou. Você só tem que esperar. Você só tem que vencer esse espírito de inferioridade. Esse espírito de desânimo que tenta te desanimar. Começa a fazer um propósito hoje com Deus, não termina. Porque é uma fraqueza, é uma burraça, é um sono. Você tem que vencer. Você tem que levantar, você tem que batalhar. Dentro da sua casa tem alguém que precisa de você. Você sabe que se você desistir, a sua casa cai. Você sabe que se você sair desse lugar que você tá, alguém fraqueja. Então o Senhor já te deu autoridade, o Senhor já te deu poder, o Senhor já declarou bênção sobre a sua vida, a sua casa. Você só tem que acordar para a vida e receber aquilo que Deus já te entregou. Amém? Gente, eu vou passar aqui para outro assunto, porque já falamos de inferioridade, carência. Gente, carência, eu vou dar um macete aqui para vocês acabar com essa carência de vocês, com essa solidão, né? Se você tá na depressão, você tem que procurar ajuda de psicólogo, de preferência psicólogo crente, né? Porque tem uns psicólogos aí, nada contra, mas só o sangue. Então, assim, procure um psicólogo que tenha uma base aqui, entendeu? Uma base. Se você tá na depressão, né? Você precisa de cuidado. Você precisa de atenção. Depressão não é brincadeira. Se você quiser falar comigo, pode falar, entendeu? Se você tá na depressão, eu amo ouvir, né? Às vezes eu demoro a responder, mas eu amo ouvir. Não tô falando isso aqui pra me mostrar, não. Você sabe que eu não deixo ninguém no vácuo. Depressão, você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar ajuda, né? Depressão não é frescura. Procure alguém que tem vida com Deus. Não é qualquer pessoa que você tem que falar, entendeu? Porque tem pessoas que acham que depressão é frescura. Mas só quem já passou, como eu e como você, é que sabe que não é frescura, né? Que não é frescura. Então procure ajuda. Não desista de buscar Deus. Tem um testemunho lá no meu canal sobre depressão. Depois você vai lá olhar, se você não olhou. Depressão não é frescura. Não desista de buscar Deus. Mesmo se arrastando, ore. O Senhor, Ele não te esqueceu. Depressão não quer dizer que você está longe do Senhor. Isso é uma prova, isso é uma fase que você está passando, que hoje você não entende. Mas amanhã Deus vai usar esse teu testemunho para alcançar outras vidas. O Senhor faz isso. Ele nos capacita, Ele nos permite passar para amanhã a minha dor curar alguém. Então, eu vou falar agora os macetes para vocês acabar com essa carência, solidão, vontade de namorar, né? Vontade de estar grudado direto. Que se ele não tiver alguém comigo, eu tô ruim. Não julgo. Eu era assim, se eu não tivesse ninguém pra mim estar conversando, dando atenção total. Gente, eu era farta. Maria, eu era tipo demais. Não sei nem como é que as pessoas conseguiam conversar comigo. Então, assim, eu era muito carente de relacionamento, mas não era de sexo. Era de alguém estar perto, um cuidado, um carinho. E isso não acarretou de uma hora pra outra. Isso acarreta ao longo dos anos, depende de como que é a sua criação, de como que foi a sua infância, como é na sua casa, sua família, entendeu? Então, assim, vou te dar aqui os macetes rapidão pra você enfrentar essa carência e essa solidão e vencer. Eu venci em 3 meses. Não sei se você vai vencer em 3, ou em 1, ou em 2, ou em 5, porque Deus trabalha de forma diferente nas nossas vidas. Gente, começam a fazer propósito com Deus todo dia. Bota o celular pra despertar. Que hora que você tem tempo de tirar 1 hora? 9 horas da noite, querido. 7 horas da manhã. 3 horas da tarde, eu não sei. Vê o dia que você tem tempo. Não, Cris, eu só tenho como de segunda a sexta, porque sábado e domingo eu tô muito envolvido na igreja. Então, assim, coloque o seu celular para despertar, né? Coloque o seu celular para despertar todo dia no mesmo horário para você fazer o seu propósito. Como que é o propósito, Cris?
Comece com uma oração. Senhor, eu tô aqui, o Senhor sabe que eu tô vazia. Me preenche, Pai, limpa. Eu sou o templo e morada do Teu Espírito Santo. Venha me limpar. Tira tudo aquilo que não te agrada, vaidade, orgulho, soberba. Tira a carência, tira essa solidão. Não me deixa ser uma pessoa guiada pelas minhas emoções. Me limpa. Comece com uma oração, né, agradecendo a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Depois você canta aí 3 ou 5 hinos da harpa cristã. Se você não sabe, vai no YouTube, bota o número do hino e acompanha. O hino da harpa cristã tem poder que você nem sabe. Depois de cantar os hinos da harpa, lê 2 capítulos, escolhe um livro. Livro de Provérbios, livro de Esté, muito bom. Eclesiastes, o livro dos Salmos. Então assim, lê 2 capítulos por dia. Depois que você ler os 2 capítulos com toda a atenção, você vai fazer a sua oração final. Senhor, obrigada. Senhor, ouve o meu clamor. Pai, me tira essa carência, tira essa solidão, tira esse desânimo. Senhor, venha me preencher para que eu não venha mais sentir falta de ninguém. Que só a tua presença venha me bastar, né? Que eu não venha sentir falta mais de nada. Senhor, venha me preencher, venha me moldar, venha me preencher, tire tudo aquilo que não te agrada. Eu venci a minha carência em 3 meses, foi com essa oração, pedindo para Deus me preencher, que eu queria ser cheia dele, a ponto de não sentir falta mais de nenhuma amizade, nem de nenhum relacionamento. E eu fiquei curada. Gente, que fase maravilhosa foi aquela. Eu não sentia falta de nada. Se meu celular descarregar às 5 horas da tarde, eu só botava para carregar no outro dia. E quando eu tava carente, eu não soltava o celular para nada. Eu dormia com o celular na mão. Porque eu dependia da mensagem de alguém para sorrir, eu dependia de alguém para estar feliz, né? Porque a carência, ela faz isso. A carência nos faz ver coisas onde não tem. A carência, ela nos deixa tão dependente da pessoa que às vezes o sedutor, se ele não tiver a intenção de casar com você, mas se ele quiser só usar você, ele vai chegar a te dizer 2 palavras lindas. Oi, mas você é linda, bom dia, princesa, eu te amo, tô muito feliz de estar com você. Diz só umas palavrinhas bonitas, ele já conquista o que ele quer. Às vezes você vai se deitar com o sedutor por medo de perder ele, por medo de ficar só, porque a sua carência tá tão grande que você começa a negociar os seus valores para ter a companhia de alguém. E a palavra para você nessa noite é: não negocie os seus valores, né? Não negocie aquilo que Deus te entregou. Não negocie os seus sentimentos por causa de carência. Não se venda para ter alguém perto de você. Nossa, Cris, se eu não deitar com ele, se eu não tiver relação com ele vai me largar. Minha irmã, se sexo segurasse homem, cabaré não era cheio. Entendeu? Então assim, se sexo segurasse homem, cabaré não era cheio. Então assim, não pense que para alguém estar com você, você precisa se prostituir com ele, você precisa deitar com ele, você precisa deixar ele pegar nos seus peitos, na sua bunda, você precisa fazer aquilo tudo que ele quer. Porque você está sendo só uma mercadoria para ele. Quando ele usar você, que abusar, ele vai te descartar. E nós não somos mercadoria. Nós somos filhas, nós somos princesas, nós somos meninas, mulheres dos olhos de Deus. O Senhor pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário e Ele não tem isso para nós. Ele não tem prazer em nos ver, né, em relacionamento abusivo, onde o homem fica nos batendo, onde o homem fica com ciúme, fica nos obrigando a fazer aquilo que a gente não quer, fica nos privando de ver a nossa família, nos privando de ver os nossos amigos. Deus, ele não tem isso pra nós. Se você tá num relacionamento assim, se você tá se permitindo passar por isso, pode criar vergonha na cara e sair disso. Porque Deus, ele não tem isso aí pra você, tá? Não tem isso aí pra você. Então, vença a carência e a solidão. Porque quando eu tô carente, eu tô correndo um grande risco de casar errado. Porque eu vejo coisa onde não tem. Aí, quando casar, que a ficha cair, minha filha, até eu explicar com quantos paus se faz uma canoa, aí dá errado, né? Aí pode ser que eu case, né? Tô na carência, conheço alguém. Tão carente que eu tô, acho que é de Deus. Acho que é certo. Caso. Depois que caso, vejo que não é da vontade de Deus, separa. Aí vem um trauma. Entendeu? Aí vem os traumas. Trauma atrás de traumas. Então, assim, se você tá carente, se cure, né? Não busque um relacionamento pra ser feliz. Porque eu não namoro, eu não caso para ser feliz. Eu namoro e eu caso para fazer o meu companheiro feliz. Porque o verdadeiro amor que Cristo nos ensinou é esse. Eu renuncio às minhas vontades para fazer a vontade do meu próximo.
Ou seja, eu renuncio às minhas vontades para fazer a vontade do meu companheiro. E ele renuncia a dele para fazer a minha. Quando é de Deus, tem sempre essa troca. Ele renuncia às vontades dele para fazer a minha. E eu renuncio a minha para fazer a dele. Então assim, você não casa para ser feliz, você não namora para ser feliz. Você namora e você casa para fazer o seu companheiro feliz. E vice-versa. Então assim, felicidade você não vai encontrar em namorada. A verdadeira felicidade você não vai encontrar em casamento. Você precisa se curar. Você precisa se encher de Deus para depois você começar a orar para Deus te apresentar alguém, né? Para Deus te apresentar a pessoa que Ele tem para você. Você precisa primeiro se preencher, se curar. Da forma que você tá vazia, nem pense em casar. Nem pense em casar, porque senão você vai se decepcionar e vai ser trauma atrás de trauma. Não permita ninguém tocar a mão em você de forma indevida. Não permita ninguém nem puxar o fio de cabelo seu. Né? Não permita. Nós não fomos criadas para viver relacionamento abusivo, para viver sendo maltratada, esculhambada, humilhada, traída. Nós não fomos criadas para isso, né? Se dê valor. Se você não se der valor, quem que vai dar? Né? Se dê valor, se dê o respeito. Quando o respeito faltar no seu relacionamento, se retire. Quando o respeito e a confiança faltar no seu relacionamento, ou em qualquer coisa, amizade, namoro, casamento, você, se retire, né? O último assunto da noite, masturbação e pornografia. Uma mulher veio me perguntar, Cris, masturbação é pecado? Porque a sexóloga fala que faz bem. Eu falei, pois é. Sabe qual é o plano do inimigo? Tem um montão de mulher aí falando, essa sexóloga, falando que nós mulheres, para ser feliz, nós não precisamos de homem. Você simplesmente compra aí um treco de borracha, um vibrador, ou você usa os seus dedos, suas mãos. Se você vai se tocando, vai se descobrindo, você se masturba, sente prazer, você não precisa de homem. Porque homem passa raiva, porque homem pode trair, e você vai sentir prazer, vai estar feliz e não vai estar com alguém do lado para ser traído ou se decepcionar. Esse é o plano do inimigo, porque o inimigo sabe que quando um homem ou uma mulher se casa, a família dá continuidade no crescimento. Olha o tanto que o inimigo é sujo. Aí o inimigo vem com essa, de que eu não preciso ter alguém do meu lado, eu não preciso casar para ser feliz, não preciso estar com namorado, até porque namorado você não pode, né? Tipo assim, eu não preciso casar para ser feliz, né? Eu só preciso usar os meus dedos e alguns objetos, né, que eles vendem. Então, assim, se eu me masturbar, eu não vou desejar ter uma família, eu não vou desejar casar. Se eu me masturbo, eu vou sentir prazer sozinha, então eu não vou sentir o desejo de construir uma família. E se eu não sentir desejo de construir uma família, não dá, o inimigo vê que não vai dar continuidade, não vai dar continuidade no plano de Deus, que é formar famílias, que é a família. Então o inimigo vem com essa. Então eu vim aqui para rebater que a masturbação é pecado sim, é maldição sim, né? Que Deus ele não tem prazer nisso, ele não tem parte nisso, e que a maldição é tão grande que pode passar de pai para os filhos, né? Assim como a pornografia também. E eu sempre falo que a pornografia puxa a masturbação. Porque se eu tô olhando aqui um vídeo pornô e tal, tô vendo ali o casal praticando, com 2, com 3, com 4, eu vou sentir o quê? Curiosidade ou desejo de praticar aquilo, ou de sentir o prazer que eles estão sentindo. Se eu não for atrás de pessoas para praticar comigo, eu vou usar a minha mão ou qualquer objeto para sentir o prazer que eles estão sentindo. Então a pornografia, ela puxa a masturbação. Então você tem que ter muito cuidado dentro da sua casa, se você tem um irmão mais novo, porque a gente tem que cortar isso na adolescência, ali quando a criança ela já tem entendimento, né? Quando ela já tem entendimento ali, é que a gente tem que ficar observando, né? Um dia desse uma moça falou que o primeiro contato que ela teve com a pornografia foi com 7 anos de idade. Daí você tira. Então você que tem criança perto, você que tem irmão, você que tem alguém perto, você tem que ficar de olho, tem que ficar ligado. A gente não pode deixar essa praga tomar de conta das nossas crianças.
A gente não pode deixar essa maldição tomar de conta dos nossos adolescentes. Se você tá na pornografia, se você tá na masturbação, tem libertação para você. Você só precisa, né, pedir ajuda, você só precisa confessar e precisa pedir ajuda, né, correr atrás, que tem libertação para você sim, né? Não acabou ainda não, você tá vivo ainda, tá respirando. Eu sempre falo que enquanto vivo nós estivermos, ainda há esperança. Agora você sabe que é errado, você não pode ficar na prática do pecado, né, sem buscar ajuda, sem confessar. Você precisa buscar ajuda, você precisa confessar e você precisa se esforçar ao máximo para deixar de praticar. Eu sempre falo que não é liberto da noite pro dia, só Deus. Mas é uma coisa assim, uma maldição tão grande que não é liberto da noite pro dia. É um processo, né? É um processo. Cris, e eu tenho uma prática da masturbação ou da pornografia. Se eu casar hoje, minha filha, você já vai casar com o seu altar desconcertado. Você pode ter certeza que se você casar hoje não é de Deus, porque Deus não vai dar uma pessoa da vontade dele para sua vida sabendo que você tá nessas práticas do pecado. Você pode até casar, mas não é debaixo da bênção de Deus, né? Não é debaixo da bênção de Deus. Se você tá no vício da pornografia, da prostituição, da masturbação, você pode até casar hoje, mas não é debaixo da bênção de Deus. Você precisa ser limpo, você precisa ser limpa, você precisa permitir que o Espírito Santo entre e limpe o templo que somos nós, limpe o templo que é você. Depois que ele limpar, ele vai preencher com a presença dele e aí sim você vai estar pronta para assumir um relacionamento, para conhecer alguém, entendeu? Se você casar hoje na masturbação, sabe o que vai acontecer? Você não vai sentir o desejo de ter relação com seu marido. Você vai fazer uma por semana, porque seu prazer maior vai ser você, entendeu? Porque você sabe como que é melhor, entendeu? Você sabe que só se você tocar ali na hora, você já sente o prazer. Você sabe que o prazer pode ser maior, porque geralmente, às vezes, quando se tem o casal, né? O homem e a mulher casa, às vezes o homem ele sente o prazer mais rápido, né? Às vezes a mulher também mais rápido, às vezes a mulher não sente, só o homem sente e tal. E aí não, quando você casar, você vai saber que na hora que você toca, você já sente o prazer. Então você não vai sentir vontade de ter relação com seu esposo, você vai viver no vício da masturbação, vocês vão ter uma série de crise, entendeu? Uma série de crise por cima de crise, até chegar ao ponto da separação, porque é uma maldição. Então você tem que se libertar hoje da masturbação, da pornografia, né? Da masturbação, pornografia, da prostituição também. Se você tá aí, moça, jovem, na igreja, mas tá praticando, né? Tá se relacionando com algum homem antes do casamento, tá indo na prática aí da prostituição, você precisa correr urgente e pedir socorro. Você precisa largar esse namoro urgente e pedir socorro. O que eu achei mais top um dia desse, pra encerrar a live, foi uma moça que me chamou e falou que ia mudar de estado, porque ela tinha caído com um rapaz e ela não estava mais conseguindo se firmar, porque lá na cidade dela só tinha essa igreja e esse rapaz fazia parte dessa igreja. E ela não tinha outra igreja para ela ir. Então ela estava abrindo mão da vida dela nessa cidade para ir para outra cidade para resgatar a intimidade que ela tinha com Deus antes, né? Porque ela caiu e ela não tinha mais como se firmar lá onde ela estava. Então assim, ela estava abrindo mão da cidade dela, da família dela, para ir para outra cidade, para ela resgatar a intimidade que ela tinha com Deus antes. Então assim, deu o primeiro passo hoje, né? Deu o primeiro passo hoje, vença. Masturbação, pornografia, prostituição, a gente só vence com oração e jejum, porque é uma guerra muito forte. E eu vou dizer bem que uma coisa para vocês para encerrar. Não é qualquer pessoa que pode ouvir, né, que você é viciado na pornografia, na masturbação ou na prostituição. Não é qualquer pessoa. Tenha cuidado para quem você fala. Tenha muito cuidado, porque uma pessoa que não tem vida com Deus, uma pessoa que não tem amor pelas almas, ela pode acabar com a sua vida através de palavras, ela pode lhe matar espiritualmente. Ela pode dizer para você assim, tu tá condenada,
tu vai pro inferno, entendeu? Gente, isso não é coisa de falar para uma pessoa que tá enfrentando um vício. Isso não é palavras para falar para uma pessoa que tá tentando se reerguer. Gente, todos nós somos pecadores, todos nós estamos aptos a pecar, ninguém é perfeito. Então por que eu tenho que julgar o pecado do meu irmão? Eu sempre falo que quando eu julgo o pecado do meu irmão, Deus pode permitir eu passar por um pior para me mostrar que eu não sou melhor do que ele. Então cuidado com o que você julga. No pecado ele não é seu, não é você que está enfrentando esse vício. Então para de dizer que isso é frescura, que não se liberta disso porque não quer, que não se liberta disso porque não tem vergonha na cara. Quem não tem vergonha na cara é você, de estar julgando o pecado alheio. Pare de julgar. Quando você vê que você não consegue ajudar alguém, pelo menos ore pela vida daquela pessoa. Abra a boca pelo menos para orar pela vida dela. Já que você não pode ajudar com a palavra, com incentivo, com uma oração, com a campanha, pelo menos apresente a vida dela a Deus. Mas se você não consegue ajudar alguém, pelo menos faça isso. Mas não julgue não, porque o pecado não é seu. É ela que enfrenta, não é você. Então, gente, essa foi a live de hoje. Estou muito feliz, porque eu sei que Deus falou com algumas pessoas aqui, né? A gente esclareceu as enquetes, esclareceu alguns assuntos. E eu tô aberta à mensagem de vocês. Quando eu demoro a responder, né, é porque eu tô dormindo. Ou então eu tô fazendo alguma coisa. Mas eu respondo todo mundo, tá? Só não respondo os sem noção. Então é isso, gente. A gente falou sobre relacionamento, sobre fase de espera, sobre depressão, sobre carência, solidão, sobre masturbação, pornografia. A gente falou sobre o que mais? Inferioridade. Falamos de um bocado de coisa, né? Foi muito boa essa live. Tô muito feliz e eu espero que você mande essa live para algum amigo seu, né? A live tá grande, mas mande ela aí para algum amigo seu. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Eu vou deixar a live salva. Mande para alguém, né? Deixa eu ajudar você. Eu não sou formada em psicologia. Não sou consagrada a nada. Mas o maior dos maiores me chamou e cada dia que passa ele tá me capacitando para cuidar de gente. Eu disse para ele, eu digo, Senhor, cuida da minha saúde que eu vou cuidar de gente para ti. E ele tá cuidando de mim e eu tô cuidando de gente para ele, né? Que fui chamada para isso e eu amo fazer isso. Então quando a gente ama fazer, a gente ouve sem julgar, né? Eu já julguei muito no passado, eu era imatura. Mas o Senhor me permitiu passar por muitas coisas para me ter noção de que pecado e vício é algo muito sério. Que se alguém não consegue se libertar, não é porque não quer. É porque há uma legião de demônios lutando para aquela pessoa não ser liberta. Porque ele sabe que se aquela pessoa for liberta, ele sabe que se você for liberta dessas práticas, você vai regaçar a porta do inferno. Você vai estourar. Satanás sabe que você na mão do Senhor é um fuzil, é uma bomba. Por isso que ele tenta te aprisionar, tenta te deixar para baixo, tenta te fazer desistir. Porque ele sabe que você é uma bomba na mão de Deus. E é isso aí, gente, galera do Instagram e do YouTube. Tô muito feliz. Obrigada por você assistir a live, né? E vamos ter mais vídeos, vamos ter mais live, vamos ter mais participação. Então fiquem com Deus, um beijo, um abraço, né? Obrigada por vocês estar aqui. E é isso aí. Gente, é isso aí. Qualquer coisa, tô no direct. Obrigada por você estar aqui. Obrigada, obrigada. Essa é aquela live que a gente encerra porque tem que encerrar, né? E é isso aí, gente. Gente, vocês podem ser aquilo que vocês sonham em ser, sabia? Às vezes você vê assim, alguém sendo usado por Deus, vocês também podem ser usados por Deus. Basta vocês se colocar, né, à disposição, dizer, Deus, eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então assim, não se diminui, não diga eu não sou capaz, né? Vocês são capazes sim, vocês vão vencer sim.